Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo o entendimento, esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Na reflexão de hoje vamos falar sobre fazer tatuagem. A pergunta é: o cristão pode fazer tatuagem? Nós ouvimos sempre essa pergunta, as pessoas dizendo: sou novo convertido e tenho muita vontade de fazer tatuagem, mas a minha igreja não concorda. Mas eu gostaria de saber se isso é correto ou não, fazer tatuagem para quem é convertido. Essa é uma das perguntas de muitos cristãos: se pode ou não fazer tatuagem. Diante de tantas dúvidas e opiniões próprias, precisamos tomar muito cuidado para não julgarmos precipitadamente. O assunto da tatuagem sempre gerou muita polêmica e discussão dentro das igrejas. Muitos, inclusive, utilizam o versículo de Levítico no Antigo Testamento para afirmar que o crente está proibido de fazer tatuagens. A palavra em Levítico 19:28 diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas algumas sobre vós. Nós podemos observar claramente nesta passagem que não existe nada indicando que um cristão não pode fazer tatuagens, pois é uma ordem de Deus ao povo de Israel para não imitarem os costumes das nações pagãs da época, que feriam e marcavam seus corpos em adoração aos mortos. Dessa forma, esse texto não pode ser utilizado para proibir o uso de fazer tatuagem. A verdade é que não existe na Bíblia nenhuma passagem que proíba ou autorize essa prática. Por isso, antes de você decidir fazer uma tatuagem, acredito que é preciso analisar alguns pontos para que essa decisão não se transforme em um problema e, principalmente, não venha desagradar a Deus. Primeiro, tudo deve ser feito para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10:31. Esse princípio, citado pelo apóstolo Paulo, deve ser aplicado em absolutamente todas as nossas ações, inclusive quando se decide fazer uma tatuagem. Se ela está relacionada apenas à vaidade ou se é um ato de rebeldia contra algo ou alguém, aí sim ela não deve ser feita, pois não será para a glória de Deus. O Senhor leva muito em consideração a motivação em que fazemos nossas escolhas, pois Ele sabe que uma motivação errada fatalmente nos levará para o caminho errado. Então, antes de se tatuar, você precisa se perguntar: a minha decisão de fazer uma tatuagem vai glorificar o nome de Deus? Por segundo, que tipo de tatuagem será feita? Muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer uma tatuagem, mas a verdade é que existem muitos desenhos que carregam fortes simbologias vindas até mesmo do satanismo. Por isso, se você quer fazer uma tatuagem, procure saber muito bem qual a origem do desenho a ser feito e peça a opinião de várias pessoas que você considera espirituais. Não faça nada precipitadamente. Por terceiro, a tatuagem vai escandalizar? Essa é uma questão que deve ser perguntada para você mesmo. Essa é a questão do escândalo. Essa questão do escândalo é muito subjetiva.
Pois o que pode escandalizar uma pessoa pode ser totalmente normal para outra. Porém, Paulo nos deixou um bom ensinamento a respeito desse assunto. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 1 ao 13. Leia e você vai ver. Quando falou sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. No texto ele fez duas conclusões muito importantes que podem ajudar a você que está pensando em se tatuar. Preste atenção, a palavra diz assim: contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. 1 Coríntios 8, 9 ao 13. Com isso, Paulo nos ensina que o reino de Deus é formado por uma família de muitos irmãos e não podemos pensar de forma egoísta. Então, se você quer fazer uma tatuagem, avalie essa decisão. Se vai trazer mais problemas do que bênçãos para a sua vida e para o meio em que você está. Na dúvida, o ideal é conversar com seu líder espiritual. O quarto, você sente a paz de Cristo no seu coração? Se você quer fazer uma tatuagem, porém, tem mais dúvidas do que certezas, preste atenção ao que a palavra de Deus diz em Colossenses 3,15. A palavra de Deus em Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. O dicionário diz que o livre-arbítrio é aquele que tem a capacidade de julgar e apontar a direção certa sobre algo, ou seja, sobre a nossa vida. Com isso, a Bíblia coloca a paz de Jesus como uma excelente forma de nos guiar quando precisamos de tomar uma decisão importante na nossa vida. A dúvida geralmente tira a nossa paz. Então, se a dúvida é maior do que a certeza em relação ao fazer uma tatuagem em seu corpo, pode ser que Deus não queira que você faça. O importante é você sempre obedecer à vontade de Deus, para não se arrepender no seu futuro. Vale a pena lembrar que essa paz de Cristo, citada acima, vem através da nossa comunhão com o Senhor, à medida em que o buscamos diariamente. Por isso, ore e esteja com o coração aberto para ter a confirmação de Deus ou para ouvir um não ou um sim. Porém, se a sua consciência estiver pesada e mesmo assim você fizer, então você pecou. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 14, 22 e 23. A palavra diz assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. A minha opinião, acredito que os 4 pontos acima dão referência suficiente para você decidir se irá fazer uma tatuagem ou não. Antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu tinha vontade de fazer uma tatuagem. Mas acredito talvez que isso fosse contra até mesmo meus pais ou minha família, que nunca gostaram desse tipo de coisa. Mas também não cheguei a fazer e nem cheguei a tatuar o meu corpo. Mas hoje agradeço a Deus por não ter feito isso, porque sei que estaria arrependido. Na palavra de Deus diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Está em 1 Coríntios 10, 23.
Então, o meu conselho, através dessa última palavra, desse último versículo, é que se você tem vontade de fazer uma tatuagem, analise bem, pois marcar o corpo para o resto da vida é algo muito sério. Não dá mais para voltar atrás. É diferente do que você cortar um cabelo, por exemplo, pois ele crescerá novamente. Fazer uma tatuagem não é pecado, desde que esteja de acordo com os pontos abordados acima que acabei de falar. Você também não irá para o inferno por causa de tatuagens, mas acredito que mais cedo ou mais tarde você poderá se arrepender por isso. Muitos cristãos não fazem tatuagem porque pensam que precisam conservar o seu corpo para a ressurreição com Cristo. Mas essa é uma forma errada de pensar. Em 1 Coríntios capítulo 15, vemos que o nosso corpo será glorificado, ou seja, lá no céu não teremos um corpo restaurado, mas sim um corpo completamente novo. Se não fosse assim, o que seria das pessoas que morreram em um incêndio, em uma explosão ou em um acidente? Veja o que Paulo disse. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40, 47 e 48, ele diz assim: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Há outras pessoas que dizem que o cristão não deve fazer tatuagem porque o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 13 e 20. No entanto, esse contexto bíblico está falando sobre o dever de nos afastarmos dos pecados sexuais, pois o Deus que habita em nós é santo, e a tatuagem não entra nesse contexto, mas sim na parte do sexo. É a isso que Deus se refere ao nosso corpo ser templo e morada do Espírito Santo. Para resumir, reflita sobre a sua verdadeira motivação de fazer uma tatuagem e veja se ela irá escandalizar a Deus, a você e aos seus irmãos. Se você sente a paz de Cristo no seu coração para fazer isso, faça. Se você tem dúvidas e incerteza, não faça. Pense nisso. Eu sou Mansueto Alves e essa foi a palavra de Deus para a sua vida. Ficará a paz. Deus te abençoe.